E se Deus te deixou mesmo? Não como castigo, não como sentença, mas simplesmente parou de olhar, passou reto, virou o rosto, e você ficou ali, no meio de tudo, tentando parecer forte enquanto tudo desmoronava. Já teve esse pensamento? Já sentiu esse cheiro? Porque tem uma hora que a alma começa a feder abandono e ninguém percebe. Você anda, responde mensagens, até faz piada, mas no fundo tem um eco repetindo: você foi deixado para trás. É disso que quase ninguém fala. Não é uma crise declarada. É um silêncio que cresce, uma sensação de invisibilidade que vai engolindo a fé pelas beiradas. E o mais cruel é que você continua crendo, continua tentando manter o coração no lugar, a boca no lugar, o olhar no céu. Mas parece que quanto mais você insiste, mais ele se cala, como se o esforço fosse inútil, como se o amor dele fosse seletivo, como se o favor dele tivesse prazo. Ninguém te preparou para isso, para esse tipo de solidão que acontece mesmo rodeado de gente, para esse tipo de oração que não move nem o vento. E você começa a pensar: será que o problema sou eu? Será que errei em algum lugar e ele se afastou? Será que o céu já não me reconhece mais como filho? E por mais que a mente tente repetir o que aprendeu, o peito não acredita, a alma duvida. A esperança sangra. O que machuca não é a espera. É não saber se ainda tem alguém esperando do outro lado. O que enfraquece não é o tempo, é a ausência de sinais. E aí você vai vivendo como quem engole seco, dorme tarde, acorda cansado e repete esse ciclo com a alma murcha. Mas por fora tá tudo bem. Por fora, ninguém vê. Porque a dor de se sentir esquecido por Deus é íntima demais para caber em palavras simples e pesada demais para confiar a qualquer um. Talvez você nem perceba mais o quanto isso te feriu, o quanto isso esvaziou a tua força, o quanto esse sentimento se enraizou nos teus dias, mas não dá para fingir por muito tempo. Uma hora o corpo sente, a fé enfraquece, a mente cansa. E o coração começa a se fechar para não sofrer mais. Só que existe uma diferença entre desacreditar e não aguentar mais. E é aqui que esse texto te encontra. Porque há um tipo de abandono que parece final, mas não é. E há um tipo de silêncio que parece rejeição, mas é resposta. A verdade é que mesmo quando você jurava estar sozinho, havia alguém ali. Quieto, firme, invisível aos olhos, mas real demais para ser negado. O que você vai descobrir agora não é só consolo, é reencontro, porque Deus não desampara um filho seu, mesmo quando tudo dentro de você já acreditava no contrário. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Tem uma hora que o corpo ainda se move, mas a alma parou dias atrás. Você segue com as tarefas, responde o que precisa, mantém a imagem que esperam de você, mas por dentro não sente mais nada. Nem raiva, nem fé, nem vontade, só uma espécie de vácuo espiritual, uma dormência que começou como dúvida e virou morada. E o mais angustiante é que você não caiu, não se desviou, não abandonou a fé. O que aconteceu foi mais sutil e talvez por isso seja tão cruel. Você continuou, mas sem sentir a presença dele. É difícil explicar. Como alguém que já foi muito amado e de repente é ignorado sem motivo aparente. Você tenta puxar pela memória onde foi que tudo começou a esfriar. Qual foi a oração que ele não respondeu? Qual foi o erro que não conseguiu identificar? E aí começa a suspeitar. Talvez Deus tenha decidido parar de te usar. Ou pior, talvez ele só esteja usando tua obediência como reserva, enquanto outros vivem os milagres que você só lê nos testemunhos. Essa comparação silenciosa destrói. Ver outros sendo exaltados, enquanto você mal consegue dormir sem sentir um peso no peito.
E o mais irônico é que a tua vida externa não está necessariamente em ruínas. Às vezes, o caos nem é visível, mas a pior crise espiritual é a que ninguém reconhece como crise. É aquela que você vive no íntimo, enquanto continua sorrindo nas reuniões, cantando no culto, ouvindo devocionais. Você virou especialista em parecer em paz. Só que toda performance cansa. E a alma não aguenta ser cenário por muito tempo. Tem uma hora que tudo desaba. E mesmo que ninguém perceba, por dentro você começa a gritar: Deus, onde o Senhor foi parar? Será que eu ainda sou teu filho? Será que ainda tem futuro para mim? Ou isso aqui é o fim do meu ciclo? E é nesse momento que a vergonha começa a sussurrar que você deveria ser mais forte, mais grato, mais firme. Como se sentir falta de Deus fosse culpa tua. Como se sentir saudade dele fosse sinal de ingratidão. E então você tenta se calar, esconde a dúvida, mascara a dor, transforma tudo em frases bonitas que os outros acham lindas, mas que para você já não significam nada. E é assim que muitos morrem por dentro, aos poucos, de mãos dadas com o vazio, se convencendo de que talvez Deus só esteja mais ocupado com causas maiores, que talvez você esteja sendo lapidado, que talvez essa ausência faça parte do plano. Mas planos que anulam a presença de Deus não são planos dele. O Pai não ensina sumindo. Ele não forma filhos com frieza. E mesmo quando silencia, é um silêncio que guarda, não que abandona. Mas você não sabia disso. Ninguém te ensinou a reconhecer o cuidado dele no caos. E por isso, confundiu demora com desprezo. Confundiu silêncio com rejeição. Confundiu a sequidão com castigo. O dilema é que a tua mente ainda lembra quem Deus é, mas teu peito não sente mais o mesmo. E quando cabeça e coração andam em direções opostas, o corpo entra em colapso. Você começa a fazer tudo no modo automático. Ora porque tem que orar. Louva porque é o que se espera. Finge porque é mais fácil do que explicar o que nem você entende. E enquanto isso, tua identidade espiritual vai se desfazendo. De filho, você passa a se sentir um funcionário. De íntimo, passa a se sentir um figurante. Esse é o conflito. Não uma perda de fé, mas uma erosão da intimidade. Um esvaziamento lento, disfarçado, cotidiano. Um acúmulo de pequenas desistências internas que vão moldando a ideia de que talvez você não seja mais prioridade no céu. E essa mentira, quando aceita, vira corrente, porque quem acredita que foi esquecido começa a se afastar. E quem se afasta começa a se calar. E quem se cala, para de orar. E quem para de orar, desiste, mesmo com a Bíblia ainda aberta. Mas esse tipo de desamparo não é real. Ele parece verdade porque dói como se fosse. Mas é só ilusão gerada pela ausência de respostas no tempo que você esperava. A verdade é que Deus ainda está, ainda vê, ainda te chama de filho. Mas enquanto essa verdade não invade de novo o teu espírito, tudo parece mentira. E é por isso que você precisa ficar. Porque essa dor não é o fim, é o ponto exato onde começa a revelação. A mentira mais convincente é aquela que veste a voz de Deus com o tom do abandono. Ela não grita, ela sussurra. Ela se instala devagar, com frases que parecem lógica espiritual, mas são veneno emocional. Se Deus ainda estivesse com você, já teria feito algo. Se você fosse realmente escolhido, não estaria assim. Talvez Ele só esteja te suportando, não te amando. Essas frases não nascem do nada. Elas brotam nos dias longos, nos silêncios repetidos, nos cultos em que nada parece te alcançar. Mas a verdade é outra. Ela não vem com espetáculo. Ela vem como um soco manso que te acorda do torpor. O silêncio de Deus não é ausência, é sustentação invisível. Ele não responde porque está te punindo. Ele não se cala porque te esqueceu. Ele permanece quieto porque está fazendo algo que ainda não pode ser revelado.
Porque há orações que não se respondem com palavras, se respondem com presença. E a presença dele não depende do que você sente. Tem dias em que a única prova de que ele está é o fato de você ainda estar de pé, mesmo sem força, mesmo sem rumo, ainda aqui. E isso já diz muito, porque sozinho você não teria chegado até aqui. Há uma resistência espiritual acontecendo dentro de você que não é natural. Você não sobreviveu a tudo por acaso. Há uma mão te segurando que você não vê, mas que não soltou um segundo sequer. A mentira precisa ser quebrada com nome e endereço. E é essa: você não foi deixado para trás. Você não é resto de chamado. Você não é plano B de Deus. Você está em um lugar onde muitos desistem, mas onde o céu nunca para de trabalhar. O que parece pausa é preparação. O que parece desprezo é construção. E o que parece esquecimento é exatamente o terreno onde Deus te mostra que Ele nunca te amou pelo que você sentia, mas pelo que você é, filho. E filho não é descartável. Filho não é substituível. Filho não precisa de performance para ser mantido debaixo das asas. O problema é que confundiram espiritualidade com produtividade. E você acreditou que por estar fraco deixou de ser útil, que por não estar frutificando estava sendo cortado. Mas a videira não rejeita o galho seco, ela o restaura. E o Pai não se impressiona com o quanto você faz, mas com o quanto você permanece, mesmo ferido. Essa permanência é fé. Essa permanência é o que sustenta a promessa. E é exatamente aí que mora a verdade que muda tudo. Você não está sozinho. Você está sustentado por algo maior do que teu entendimento. Há mãos que te seguram mesmo quando você sente que está caindo. Há olhos que não se fecham mesmo quando você parou de procurar o céu. Há um coração que ainda bate por você, mesmo quando o teu quase parou. É tempo de rasgar essa mentira, de confrontar esse sentimento como quem olha no espelho e diz: não importa o que eu sinto, eu sei em quem tenho crido. Porque a fé verdadeira não nasce na euforia, ela nasce na falta. É quando tudo parece falho que ela grita mais forte. E hoje, esse grito está sendo restaurado dentro de você, não para fazer barulho, mas para relembrar tua identidade, para limpar os olhos, para reorganizar o espírito. Você não está em desvantagem espiritual, está em reinício, está em reconstrução. Deus não parou de falar, você só parou de ouvir porque o ruído da dor ficou alto demais. Mas mesmo assim ele continuou, cuidando, guardando, esperando. E agora ele está reacendendo essa certeza no teu peito. Não por causa de uma promessa nova, mas porque a promessa antiga ainda está de pé. E a voz dele, mesmo calada, ainda sustenta teu nome no céu. Você não é uma oração perdida. Você é uma resposta em andamento. Tem um nome na Bíblia que quase ninguém lembra. Uma figura apagada, esquecida, arrastada para o fundo da história, como se não tivesse mais utilidade. Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, herdeiro de uma linhagem que perdeu tudo. Aos 5 anos, caiu dos braços de uma mulher que fugia do caos, e a queda o deixou aleijado dos pés. A partir dali, sumiu da cena. Foi morar em Lodebar, uma terra de esquecimento. Lugar onde se esconde quem já perdeu até a esperança de ser lembrado. Lodebar não era só um lugar físico, era uma sentença emocional. E ali ele viveu anos, sem profecia, sem honra, sem expectativas. Um homem que nasceu para o palácio, mas foi enterrado vivo num canto esquecido. Mas então, algo invisível começou a se mover. Davi, já rei, se lembrou de uma aliança feita com Jonatas anos antes e perguntou: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Ninguém pediu,
Ninguém lembrou, ninguém forçou. Foi uma lembrança espontânea gerada no coração de alguém que carrega pacto. E Mefibosete foi buscado, trazido à mesa, restaurado à dignidade, não porque clamou, mas porque era filho, porque havia um pacto que não se desfez com o tempo, nem com a dor, nem com o silêncio. Você tem noção do que isso significa? Deus não espera que você consiga andar para vir até Ele. Ele envia a busca. Ele move céus e corações para te trazer de volta ao lugar da mesa. E Ele não te leva de volta por dó, te leva por aliança. O que te sustenta não é o quanto você se manteve forte, mas o quanto Ele continua fiel àquilo que prometeu. Há pactos sobre a sua vida que ainda estão ativos, mesmo que Lodebar tenha se tornado rotina, mesmo que você já tenha aceitado viver aquém de tudo que sonhou. O que mais me confronta nessa história é que Mefibosete não pediu para sair de lá. Ele já tinha se convencido de que era seu lugar. Ele se via como cão morto, como alguém sem valor, indigno de qualquer restauração. E é isso que a dor faz. Ela rouba até a identidade. Faz você se enxergar pelo trauma, pela deficiência, pela falta. Mas Deus não se comunica com a versão quebrada que você acredita ser. Ele fala com o filho que ele ainda vê, mesmo debaixo da lama, mesmo com os pés feridos, mesmo escondido em Lodebar. Essa passagem sempre me rasga porque por anos eu também vivi em lugares assim. Não físicos, mas internos, espaços dentro de mim que eu aceitei como parte da paisagem. Aquelas áreas que você já não ora mais, porque não acredita que podem mudar. Aquelas promessas que você enterrou com um sorriso conformado, dizendo que talvez não fossem para você. Até que um dia, sem aviso, algo me puxou de volta. Não foi uma visão, não foi uma pregação. Foi uma frase simples, falada por alguém que nem sabia o que carregava. Você ainda tem lugar à mesa. Aquilo me desmontou, porque eu já tinha me habituado ao silêncio, já tinha me adaptado à ausência de sinais. E de repente, percebi que todo aquele tempo não era desprezo, era espera. Era paciência divina comigo. Era um Deus que não desistiu quando eu me acomodei na desistência. E essa é a revelação que preciso te entregar. Mesmo quando você já se acostumou com o esquecimento, Deus ainda trabalha por lembrança. Ele não precisa que você peça gritando. Ele te conhece no silêncio e busca você na hora certa. Mefibosete não foi até o rei foi até Mefibosete. Essa é a diferença de quem vive sob aliança. Você não precisa provar que ainda é digno. Você não precisa caminhar perfeito até o trono. Você só precisa aceitar o chamado quando ele chegar. E hoje ele chegou, porque Deus está quebrando a geografia do teu abandono. Está enviando lembrança a corações estratégicos. Está mexendo em pactos antigos. Está ativando memórias no céu que ninguém viu, mas que sempre foram sobre você. Você não vai viver para sempre em Lodebar. E mesmo que tenha aprendido a sobreviver por lá, Deus te chama para a mesa, não para te expor, mas para te restaurar. Para te lembrar que o que te sustenta não é o que você sente, é o que Ele prometeu. E Ele não prometeu te manter aleijado emocional, espiritual ou existencialmente. Ele prometeu te fazer assentar com reis, mesmo com os pés feridos, mesmo com as marcas, porque filho ferido ainda é filho, e filho sempre tem lugar à mesa. Você não precisa correr, nem se justificar, nem se sentir culpado por tudo que pensou enquanto doía. O que importa agora não é o tempo que passou escondido, mas o fato de que você ainda ouve, ainda sente, ainda está aqui. E isso já é sinal de que o céu não desistiu. Antes de orar, respira. Percebe o que está se movendo aí dentro. Essa sensação estranha é Deus puxando tua cadeira de volta à mesa. Não é emoção, é reencontro. E se você conseguir se entregar por completo agora, a oração que vem vai te curar por dentro. Deus, eu não sei mais como começar.
Já fui tão longe dentro de mim, já me escondi em lugares que nem sei nomear, que até falar contigo parece coisa distante. Mas hoje, do jeito que estou, mesmo sem força nas palavras, eu preciso que o Senhor me escute. Não como quem espera performance, mas como quem reconhece o som de um filho ferido. Eu me calei por muito tempo. Engoli perguntas, fingi paz, disfarcei com fé ensaiada aquilo que na verdade era só medo de ter sido esquecido. Mas o silêncio me rasgou por dentro. E agora, mesmo sem saber pedir direito, eu só quero que o Senhor me encontre. Se ainda há olhos teus sobre mim, me mostra. Se ainda há amor, mesmo quando tudo parece parado, me envolve. Se ainda há promessas, mesmo quando eu já não lembro mais delas, reaviva no meu espírito. Eu não quero viver mais um dia acreditando que fui deixado para trás. Perdoa quando duvidei. Perdoa quando pensei que o Senhor estava ocupado demais. Perdoa quando comparei meu processo com o dos outros e me achei inferior. Perdoa quando aceitei viver em Lodebar, como se esse fosse o meu destino. Perdoa quando a minha oração virou obrigação e não mais encontro. Mas agora, mesmo com os pés feridos, mesmo com o coração cansado, eu estou aqui. E se for verdade que o Senhor ainda busca os esquecidos, então me alcança, me levanta, me tira desse lugar escuro onde a minha alma se acostumou a sobreviver. Me faz lembrar que ainda sou teu. Eu não quero respostas rápidas, eu só quero a tua presença de volta. Aquela que consola sem palavras, aquela que me faz dormir mesmo em meio ao caos, aquela que silencia o medo com uma única certeza: o Senhor está aqui. Deus, arranca de mim essa mentira que fui abandonado. Destrói esse sentimento de inutilidade que me paralisa. Quebra esse ciclo de silêncio interno que me fez desacreditar de mim, de ti, da vida. Coloca dentro de mim um novo fôlego. Uma fé que não dependa do que eu vejo, mas do que o Senhor já disse. Me ensina a confiar mesmo sem sinal, a andar mesmo sem clareza, a crer mesmo sem alívio. E se ainda houver mesa preparada para mim, me ensina a sentar de novo sem medo de cair. Me ensina a ser filho, não funcionário, íntimo, não figurante, vivo, não apenas resistente. Eu não oro para me livrar da dor. Oro para que o Senhor entre nela comigo, porque se o Senhor estiver aqui, mesmo chorando, eu vou me sentir inteiro. Mesmo esperando, eu vou me sentir guardado. Mesmo sem entender, eu vou saber: o Senhor não me desampara. E se um dia eu duvidar de novo, porque talvez eu duvide, que essa oração me encontre, que esse momento me lembre: eu fui buscado, eu fui lembrado, eu fui amado, mesmo quando achei que não merecia mais. Amém. Deus não se afasta quando você se sente fraco. Ele não some quando o teu mundo desaba. Ele não precisa de você forte para continuar sendo pai. O que você viveu não foi abandono, foi sustento sem aplauso. Foi cuidado que não fez barulho. Foi graça invisível segurando seus pedaços enquanto você achava que ninguém mais via. Agora você sabe. Não foi desamparo. Foi aliança ativa mesmo no silêncio. Foi amor que não depende do teu desempenho. Foi pacto que não expirou com a tua dor. E se hoje teu coração está diferente, mesmo que ainda não tenha todas as respostas, é porque Ele esteve aqui o tempo todo. Você não é um erro esquecido, não é uma promessa vencida, não é uma causa perdida. Você é filho, e filhos não são descartados. O que pareceu fim era reinício. O que parecia distância era solo fértil para cura. E agora que tua alma está começando a lembrar quem é, só existe um caminho: continuar. Porque quem já foi buscado uma vez, nunca mais se perde do mesmo jeito. A mesa continua posta, a aliança continua viva, e você continua sendo dele, inteiro, mesmo com marcas, especialmente com elas. Se essa palavra encontrou tua dor no escuro, comenta aqui embaixo: Deus não me deixará na escuridão. Esse comentário não é só um selo,
É um testemunho. É tua forma de cravar no mundo espiritual que o abandono não venceu, que a promessa ainda respira. Se inscreve no canal para continuar recebendo palavras que não distraem, despertam. E compartilha esse vídeo com quem você sabe que está prestes a desistir em silêncio. Alguém que precisa saber que Lodebar não é destino, é passagem. E que a mesa ainda está de pé. Curte esse vídeo como quem diz, essa palavra me tocou. E antes de sair, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tem um material especial lá, preparado para te acompanhar semana após semana, com propósito, oração e direção espiritual. Um apoio para sua jornada com Deus nos dias bons, e principalmente nos dias de silêncio. E guarda uma coisa antes de sair: o silêncio de Deus nunca foi ausência, foi cuidado disfarçado. E se você conseguir lembrar disso amanhã, no meio do caos, vai perceber, ele nunca saiu. Você é que estava olhando para o lado errado.